Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre ensino excelente. Essa obra aqui, ela me chamou a atenção pela palavra excelente. E o autor, principalmente porque o autor, depois ele explica a diferença de excelência e perfeição. Ele coloca aqui, né? Eu estou adiantando um pouquinho, mas eu acho importante. A perfeição, ela é uma cobrança constante, por certas vezes é autodestrutiva e até tóxica. Já a excelência é colocar amor em tudo aquilo que você faz, né? Então o autor coloca aqui que a excelência é esse amor e a perfeição ela é muito rigorosa. Então, ensino excelente, né, já me chamou a atenção já na capa, né? E ele coloca aqui anotações e comentários para estudantes, pais e educadores. Essa obra aqui você não precisa ter formação ou estar na área de educação para ler ela. Por quê? Logo no começo, quando o autor conta as experiências dele em escolas de fazenda, né, quando ele era professor em escolas de fazenda, e tem aquelas turmas que a primeira, segunda, terceira até quarta série ficam todos juntos na mesma sala, o leitor é envolvido por uma história muito legal, de uma simplicidade, de um carinho muito grande nesse processo de ensino por parte do autor com seus alunos, né? É uma preocupação no sucesso deles, então isso acaba já fisga o leitor logo nas primeiras páginas. E ele vai contando a sua história aqui, né? Como profissional de educação, e ele coloca umas coisas aqui que é muito importantes, né, no aspecto de contextualização. Então muitas vezes você já ouviu ou ouve um conhecido falar assim, vou prestar o Enem, vou fazer o ENAD. Então ele coloca aqui o que é isso, por que isso, como isso, onde está essa orientação, por que a gente tem que fazer, né? Então tudo isso é colocado nessa obra aqui. Ele coloca a diferença entre os conceitos de informal, de educação, né? Informal, não informal e formal, né? E ele responde a essas questões, né? Como eu falei, para quê, por quê, quem, o que, como, quando, onde, quanto. Então de repente a gente vai fazer um monte de coisas. É lógico que muitas vezes a gente já procurou, já estudou isso de repente, mas ele dá como se fosse um repensar, um passo atrás para a gente poder dar mais passos adiante. Então, para você entender, te colocar no espaço-tempo, né? do porquê de muita coisa que a gente vê em termos de educação. E ele coloca isso de uma forma sem colocar artigo de lei, lógico que ele cita a lei, mas sem colocar artigo, ele coloca com as palavras dele. Depois o leitor pode até ir pesquisar. Eu fiz isso, achei os artigos que ele cita aqui, então é muito interessante. Ele coloca de início, né, essa é uma imagem muito bacana, que o leitor vai ver aí, da abrangência do ensino, né? Então ele começa a colocar o primeiro ensinar, né, que seria a mãe com o filho, né, individual. Depois ele passa para o ensino em grupo, nas equipes, aí vai avançando para a escola, para a comunidade. E dentro desse contexto que ele vai contextualizando, ele vai explicando por que é importante você participar do projeto pedagógico da escola, por que tem isso, da onde vem isso, né? Então o leitor vai avançando na leitura e vai ver que isso tem leis mais abrangente ainda, que é uma orientação da Unesco, chamado O Tesouro a Descobrir, que foi lá que colocaram aqueles conceitos de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, muitas das vezes, a gente ouve isso e de onde que originou?
colocando isso para a gente? Então ele explica da onde que vem isso, por que isso, quais as vantagens de tudo isso aqui. Ele coloca ainda diferença de ensino, principalmente nesses tempos de pandemia, diferença e vantagens, né, do ensino presencial, do ensino à distância. Então ele coloca que no ensino à distância as questões do quando e onde, elas são mais flexíveis, né? Mas já no presencial você pode participar mais e tem essa questão que ele coloca mais à frente de proximidade, são coisas que na distância você não consegue ter, né? Principalmente quando ele fala na parte aqui, e ele cita até a Rubem Alves, sobre caixa de ferramenta e caixa de brinquedo. O leitor, ele vai ser envolvido nessa obra aqui num caleidoscópio de vários autores e obras. Então ele vai de Guimarães Rosa a Humberto Eco, como eu citei, Rubem Alves. Então assim, você percebe que o autor tem uma vivência enciclopédica muito grande. E você vai poder conferir isso nas referências finais, inclusive, caso queira aprofundar nessa leitura, né? Então, todas as obrigatoriedades de estudo, né, ensino básico, fundamental, médio, superior, ele coloca tudo, de onde que origina isso, por que isso, quem que é responsável por isso. Você vai encontrar tudo isso aqui. Como eu falei, ele contextualiza muita coisa que às vezes a gente até faz sem saber o porquê. Então é uma obra super atual, assim, vale a pena ler, é um repensar. A questão da avaliação, por exemplo, esqueci de falar aqui. Ele fala que antigamente, né, muito tempos atrás, na época da existia a palmatória, né, como forma de castigo, mas que de repente substituíram a palmatória pela prova. Então ele fala que uma prova mal aplicada continua sendo o mesmo castigo. Então essas e outras colocações são muito interessantes aqui nessa obra. Vale a pena, é uma dica de leitura super legal.